Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Domingão do Hipnólogo em comemoração ao Dia do Hipnólogo, que foi nesta quarta-feira que passou agora, dia 25 de setembro. Será um dia, hoje, né, está sendo já um dia incrível, com muitas salas, com muito conhecimento, muito legal mesmo. Está sendo, já agradeço de antemão aqui todos que se propuseram a participar desse evento. Eu sou Luciane Prado, sou integrante da comunidade Sou Hipnose. A Sou Hipnose é uma comunidade que está desde 2019 disseminando conhecimento gratuito na internet sobre a mente humana. E agora a gente vai começar a sala com o queridíssimo Roberto Botelho. Ele vai falar sobre como realmente a hipnose funciona. Ele vai explicar os mecanismos por trás do funcionamento da hipnose, sem precisar atribuir tudo ao subconsciente. Então, a gente vai começar a sala de agora. Quem ainda não está no grupo da Soul, faça um convite especial. O link vai estar na descrição desse vídeo, para você entrar nos grupos, na comunidade da Soul, enfim, participar, que é muito legal. Bem-vindo, Roberto. Vamos lá começar com a sua palestra. Vamos lá! Muito obrigado pelo convite, Lu. Gente, estou muito feliz de estar aqui com a sua Hipnose, essa comunidade que eu gosto tanto. Como a Lu disse, se você não faz parte ainda da Soul, entra lá, participa do grupo, que sempre tem conversas muito legais. Bom, gente, eu sou o Roberto Botelho, eu sou atual presidente da Associação Brasileira de Hipnose, e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que é um grande desafio para mim. É um baita desafio, que é como a hipnose realmente funciona. Para isso, gente, hoje eu vou falar de temas que vocês conhecem, porém de forma muito mais aprofundada. E provavelmente eu vou estar apresentando termos da própria hipnose que talvez você não conheça. Eu acho interessante falar, gente, que eu estou me recuperando de um problema na voz, minha voz está meio esquisita ainda. Estou tossindo, mas assim, tá tudo certo. Vai dar para rolar normal esse nosso encontro aqui hoje. Então, hoje eu vou falar muito de expectativa, de imaginação e processo ideodinâmico. Bom, gente, eu digo que isso aqui é um desafio, porque o objetivo aqui não é definir o que é hipnose, nem nada do tipo. Sinceramente, eu conheço dezenas de modelos diferentes da hipnose. A gente está acostumado a falar de hipnose citando o modelo do Dave Elman, mas na verdade existem centenas de modelos diferentes da hipnose. E o que acontece é que cada vez mais a gente compreende os mecanismos que estão por trás do funcionamento dela. A hipnose ela não parou no tempo, ela está se atualizando e hoje a gente tem modelos que são bem modernos, vamos dizer assim, né? Então, por mais que eu vá passar hoje algumas visões e modelos da hipnose, eu acho importante citar o seguinte: eu mesmo discordo com relação a algumas certezas que existem dentro da hipnose e até mesmo de algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Porque o que a gente entende hoje com hipnose, daqui a um tempo não vai ser bem assim, né? O que eu vou trazer aqui, na verdade, é um olhar um pouco mais crítico em relação à própria hipnose. E, principalmente, eu quero que vocês não fiquem limitados a entender a hipnose como sendo culpa de um subconsciente, como sendo culpa de atravessar uma faculdade crítica, que geralmente é a justificativa que a gente dá, né? Se eu digo no 3, você vai esquecer o seu nome, na minha opinião, isso não vai acontecer, porque o seu subconsciente quis alguma coisa, né? Hoje a gente vai entender um pouco mais como que as sugestões são aceitas, como que surgem essas respostas no corpo, a relação da expectativa com relação a tudo isso, né? Essa aula aqui, ela vai ser um pouco mais científica, vamos dizer assim, comparado com algumas aulas minhas, e eu vou trazer várias ideias que provavelmente vão explodir a cabeça de vocês aí. Geralmente, eu abro espaço para as pessoas perguntarem, discutirem aqui comigo, mas essa aula talvez ela não permita que isso aconteça por questões de tempo. Então, é, eu vou pedir para ninguém me interromper enquanto eu vou estar dando essa aula, e no fim da aula, se sobrar tempo, eu vou estar abrindo para vocês conversarem aqui comigo sobre o tema, tá? Bom, vamos começar então, vamos lá, gente. Como vocês já sabem, a hipnose ela é composta por diversos elementos diferentes. A gente pensa em hipnose às vezes, parece que é uma coisa. Mas, gente, hipnose não é algo. Hipnose não é uma coisa.
A hipnose, ela é formada por diversos processos, por diversas partes diferentes. E quando eu junto tudo isso, eu vou chamar tudo isso junto de hipnose. Não existe o objeto, o negócio que é a hipnose. Hipnose é junção de expectativa, processo dinâmico, conformidade social, rapport e um monte de coisa junto. Não é algo. A gente verbaliza como se fosse algo, mas hipnose não é algo. São processos. Não é nem no singular, é no plural isso, né? E vários desses processos que compõem isso que a gente chama de hipnose, gente, eles não são exclusivos da hipnose. Na verdade, tudo que a gente faz na hipnose tem outros nomes em outras áreas do conhecimento, como psicologia, psiquiatria, e a gente atribui nomes específicos a isso. Às vezes é o mesmo nome, às vezes são outros, né? Inclusive, quando a gente vai falar de hipnose de forma séria, é possível a gente explicar e ensinar hipnose sem citar o termo hipnose. Olha que loucura isso aqui, né? Mas eu vou falar com um viés bem hipnótico aqui durante essa aula, gente. Bom, dizer e explicar o que é hipnose é algo complicado, porque nem no meio da própria hipnose a gente tem um consenso, né? A gente tem um grande consenso, não tem um consenso, né? Um hipnólogo discorda com o outro, tem modelos, visões diferentes, e existem, de verdade, mais centenas de modelos diferentes da hipnose, por mais que muitas vezes a gente fique preso ao modelo de Dave Allen, né? E aí é o seguinte, por mais que eu tenha modelos diferentes da hipnose, a hipnose é sempre a mesma, né? O que muda de um modelo para o outro é a explicação. É a explicação. Se eu faço certas coisas acontecem, independente da justificativa que eu estou dando. Eu posso fazer hipnose e justificar que é a energia que está fazendo isso aqui. Eu posso fazer hipnose e justificar que é o subconsciente. Posso fazer hipnose e justificar que é algo espiritual. Ou que é simplesmente o inconsciente, o seu sistema nervoso reagindo a uma sugestão. O que importa, na verdade, não é a explicação, né? Não é a explicação. Mas é interessante para a gente, como hipnólogo, ter uma boa explicação para o funcionamento disso, né? E aí, se eu pergunto para 10 hipnólogos diferentes o que é hipnose, provavelmente eu vou ter 10 respostas diferentes. Bom, quando eu falo de hipnose científica, vai ter hipnólogo que acredita em transe, tem hipnólogo que não acredita em transe, tem hipnólogo que vai dizer que a hipnose é um estado alterado da consciência, tem hipnólogo que vai dizer que existe o subconsciente, outros não, e por aí vai. Inclusive, até a existência de um transe é extremamente discutível, né? Muitos hipnólogos acreditam que o transe é um pré-requisito para a hipnose acontecer. Então, eu tenho que estar no estado alterado, né? Teoria de estado. Dentro desse estado alterado, a hipnose vai acontecer. Eu, pessoalmente, discordo, mas está tudo bem. Se essa é a sua explicação, ótimo, né? A realidade, gente, é que eu posso fazer hipnose sem citar o termo transe, né? Porque hipnose de fato acontece muito além do transe. Mas é o seguinte, eu pessoalmente eu uso o termo transe e eu acho ótimo usar esse termo, por mais que você não acredite nisso, né? Você vai entender o porquê à medida que eu vou seguindo essa aula nossa aqui hoje. Bom, ah, eu digo que não vale a pena a gente ficar discutindo conceitualmente a hipnose, criando brigas com isso aí, porque, na verdade, não importa. Se eu faço certas coisas acontecem, né? E aí, gente, é importante estar claro para a gente que hipnose não é uma coisa. Hipnose é que nem uma síndrome, né? É o conjunto de muitas coisas. Quando eu junto tudo isso, eu vou chamar isso de hipnose. Então, primeira coisa que é importante para a hipnose acontecer. Quando a gente fala de hipnose clássica, eu vou estar falando de um processo que envolve a ideia de eu dar sugestões e respostas que parecem vir de um inconsciente ou de um hipnotista poderoso começar a surgir. Então, a ideia de fazer hipnose é eu gerar respostas que pareçam involuntárias. Respostas, processos, fenômenos hipnóticos que eu, por meio da minha tomada de decisão, eu não conseguiria fazer. E essas respostas, a gente pode dizer que são respostas sem volição. O termo volição é algo que eu vou usar muito aqui nesse encontro,
E volição significa sem a tomada de decisão. Processos que surgem sem que eu decida que isso aconteça. Processos que surgem de forma automatizada, involuntária, inconsciente, dando a impressão disso ser fruto de uma hipnose. E aí, veja bem, eu posso chegar para alguém que está nervoso e dizer assim, não grite. Pô, eu posso decidir não gritar. Gritar ou não é uma decisão. Eu não preciso de hipnose para não decidir gritar. Mas eu não decido ter uma amnésia. Não tem como eu chegar aqui agora, ó, vou ter uma amnésia. Não consigo. Eu não decido ter uma alucinação. Eu não decido ter uma anestesia. Eu não decido ter uma percepção distorcida de tempo. Então, quando eu estou falando de hipnose, perceba que o que vai diferenciar a hipnose de um comportamento convencional são respostas que surgem que estão fora da minha tomada de decisão. Respostas que eu não decido que aconteçam. Gente, eu não decido salivar. Eu não decido salivar. Então, o que categoriza hipnose como hipnose é o surgimento de respostas que estão dissociadas da minha tomada de decisão. Respostas que têm aparência de serem involuntárias, inconsciente. Exatamente. A Jane Pimenta disse no seguinte no chat: a pseudo-hipnose tem várias explicações, mas a científica tem uma explicação, pois o processo científico se repete. Sim, sim, com certeza. É isso mesmo. Então, fazer hipnose, o que eu quero é dar sugestões que vão gerar respostas que tragam a sensação de eu estar hipnotizado. E o que vai trazer essa sensação de eu estar hipnotizado é justamente quando eu percebo que tem coisas acontecendo que eu não conseguiria gerar por meio da minha vontade, por meio da minha decisão. Então, o tempo todo, ao hipnotizar alguém, eu vou estar jogando a atenção da pessoa, eu vou estar atento a essas respostas que são inconscientes, involuntárias. Porque quando eu percebo essas respostas que eu não decido que aconteçam, isso me impressiona. E quando eu me impressiono por essa experiência, minha expectativa sobe. E a gente sabe que a expectativa é o combustível do processo hipnótico. E aí, gente, já vou falar aqui que eu estou muito feliz de dar essa aula logo depois da aula do Yuri, porque isso aqui tem uma relação direta com o que o Yuri acabou de falar, né? Eu vou me aprofundar muito nessa questão da causalidade entre as coisas, entre o que eu vou sugerir e a resposta que vai acontecer, né? Então a gente pode perceber, baseado no que eu já falei, que essa ideia da hipnose envolve gerar a sensação de eu estar dividido, dividido, uma divisão entre o que sou eu consciente, eu que tomo as decisões, eu que percebo a minha realidade, eu consciente aqui, e esses processos que são inconscientes que eu não decido. Quando eu vou hipnotizar, eu quero gerar essa sensação de divisão. Porque quanto maior essa sensação de eu estar dividido, dessas respostas que eu não decido estarem acontecendo, mais a percepção de estar hipnotizado eu vou ter. Maior essa percepção vai ser, né? Então, a gente vai ter aqui como pressuposto que hipnose envolve a sensação de estar dividido e dissociado. E aí, ao invés de eu falar que existe uma mente, eu vou dividir essa mente em partes. E eu vou atribuir significados a essas partes da mente. Então, eu vou dizer que existe a consciência e o inconsciente. O consciente é aquilo que percebe, que toma a decisão. O inconsciente é aquilo que é involuntário, aquilo que eu não decido. E por aí vai, né? Bom, alguns elementos eu não vou me aprofundar aqui, porque são elementos muito básicos. Eu sei que se vocês já estudaram um mínimo de hipnose, vocês já entendem. Então, vou passar de forma rápida por eles, né? Primeiro, o outro elemento importante aqui é a própria sugestão. Quando eu vou fazer hipnose, a base da hipnose vai ser o uso de sugestões, né? A sugestão vai direcionar a atenção, vai gerar expectativa e isso vai criar uma percepção alterada da realidade. São as sugestões que vão permitir que a hipnose aconteça, né? E essas sugestões, elas podem ser verbais ou não verbais. Elas podem ser implícitas ou explícitas, né?
E é maluco, porque tem hipnólogo que não faz ideia que existem sugestões não verbais, sugestões implícitas e explícitas. Eu lembro quando eu era criança, eu estava fazendo arte, a minha mãe já tinha aquele olhar. Ela olhava para mim, eu sabia que eu tinha que parar. Ela não precisava dizer nada. Isso é uma sugestão não verbal, né? Isso é uma sugestão não verbal. Assim como, por exemplo, agora a gente está num evento, em uma aula, e existe uma regra que é implícita, uma sugestão que é implícita, que você não pode ligar o seu microfone e começar a atrapalhar a aula. Isso é uma sugestão implícita. Faz parte do contexto que a gente está imerso aqui, né? Então ninguém precisa verbalizar essa sugestão para você estar aceitando ela de alguma forma. O importante, gente, é que hipnose envolve sugestões, né? Isso é o núcleo do que a gente faz aqui. Bom, outra questão importante é a questão relacional, né? Hipnose envolve a relação entre as pessoas. E aí já entra aquela ideia de empatia, de rapport, de conexão, a ideia de autoridade, o conceito de conformidade social, né? Tudo isso está envolvendo esses aspectos relacionais da hipnose, que hoje eu não vou ficar me aprofundando aqui, né? Não vou me aprofundar nas questões, são muito básicas. Bom, seguindo. Um dos principais núcleos da hipnose é a expectativa. E a expectativa vai ser algo que eu vou falar muito dentro dessa aula nossa aqui hoje. É a expectativa, gente, que vai fazer com que os processos hipnóticos aconteçam. Quando eu vou fazer hipnose, eu vou utilizar sugestões que vão criar expectativa de que certas coisas vão acontecer. Então, quando eu vou hipnotizar, eu quero gerar a sensação na pessoa dela estar hipnotizada e gerar a expectativa de que a hipnose está acontecendo e vai acontecer. É a expectativa que vai gerar as respostas e fazer com que a hipnose aconteça de fato. Sem expectativa, não existe hipnose. Não existe. E aí, a gente vai usar a expectativa prévia da pessoa com relação à hipnose, a expectativa de como ela acha que vai acontecer quando ela for hipnotizada, né? Inclusive, eu vou falar muito desse mecanismo aqui hoje. Da mesma forma que eu vou utilizar sugestões para fazer a manipulação dessa expectativa, atribuindo significados e causalidade às experiências, né? E quando eu digo expectativa, esse termo ele é muito amplo. Expectativa significa muita coisa diferente. A forma clássica de fazer hipnose envolve eu gerar expectativa na pessoa hipnotizada de que ela está sendo hipnotizada ou de que a hipnose vai acontecer, de que ela será hipnotizada. Quando eu gero essa sensação da pessoa estar hipnotizada, a expectativa dela aumenta e tudo passa a acontecer cada vez melhor. Então, eu posso até dar outros nomes para o termo expectativa. Eu posso falar que é fé, eu posso falar que é engajamento, entusiasmo, conformidade, eu posso testar a ideia de placebo e por aí vai. Perceba que tudo que eu estou falando envolve a ideia de que eu estou gerando uma ideia de que algo vai acontecer, né? Ou pelo menos eu quero convencer a pessoa de que algo vai acontecer. Por mais que não exista relação nenhuma de uma coisa com a outra. Inclusive, isso é um processo muito similar ao efeito placebo, né? Eu posso simplesmente dar uma pílula. O que que isso significa? Nada. Mas se eu digo, olha, você vai tomar essa pílula aqui e vai fazer você se sentir bem. Aqui eu estou atribuindo significado ao comportamento de tomar pílula. Eu estou atribuindo uma expectativa do que vai acontecer quando eu tomar essa pílula. E esse é o mecanismo básico da expectativa. Eu vou explicar antes, vou atribuir o significado antes, para depois a resposta surgir. A gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. Gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. O tempo todo, o meu corpo, ele está prevendo as possibilidades, baseado nas minhas experiências passadas, de forma que ele consiga se preparar para reagir de acordo com o que pode acontecer. O ponto importante disso, gente, é que o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma preditiva. Nosso cérebro, nosso corpo funciona de uma forma
preditiva. Ele está o tempo todo prevendo a realidade e reagindo a partir dessa própria previsão, isso por mecanismo de defesa. É o mecanismo básico do trauma, da ansiedade e por aí vai. Veja bem, eu vou tomar uma injeção. Se eu tenho expectativa de que isso vai doer muito, ao tomar a injeção, os meus músculos se enrijecem imediatamente, porque eu tenho expectativa que vai doer. Meu músculo vai ficar rígido de forma involuntária, né? Da mesma forma, se eu prevejo que eu vou estar em perigo, meu coração vai acelerar imediatamente. Isso é um mecanismo de previsão do nosso cérebro. E o nosso cérebro prevê as coisas, e essa previsão aqui a gente vai chamar de expectativa, né? Bom, quando eu falo de mecanismo de previsão, ansiedade e tudo mais, eu estou falando das próprias memórias. Essa é a função das memórias. É ensinar o meu corpo, o meu sistema nervoso, o que pode acontecer para preparar ele para lidar com isso, né? E essa previsão é baseada no quê? Nas minhas experiências passadas. Nas minhas experiências passadas. Essa previsão, ela pode ser algo racional, como algo 100% involuntário, que é o mecanismo clássico do trauma, né? Tá. Eu estou falando do meu cérebro trabalhar de forma preditiva, mas por que será que eu estou falando tanto disso aqui? Gente, o mecanismo de expectativa está intrinsecamente relacionado com essa manipulação do processo de previsão do nosso cérebro. Quando eu falo de expectativa, eu estou falando também sobre gerar novas previsões de como vai ser o processo de hipnose e como vai ser a minha reação a partir de certa sugestão, né? É o mesmo mecanismo do placebo. Inclusive, gente, inclusive, contar uma historinha aqui para vocês. A própria descoberta do placebo está intrinsecamente relacionada com a história da hipnose, né? Tá intrinsecamente relacionada com a história da hipnose. A gente tinha o mesmerismo, que depois foi estudada pelo James Braid, que cunhou o termo hipnose, né? E o Anton Mesmer, ele passou por uma banca, né? O rei da França, ele acreditava que aquilo que o Mesmer estava fazendo era charlatanismo. Eles juntaram grandes nomes da ciência da época e foram descobrir se era real ou não aquilo que Mesmer fazia. O que eles descobriram? Descobriram o seguinte: é real as respostas que surgiam a partir do mesmerismo, mas não pela explicação que o Mesmer falava, né? Então, quando desbancaram o funcionamento do mesmerismo, eles descobriram o próprio placebo. Eles descobriram que o que Mesmer fazia funcionava por placebo. Nem existia esse nome ainda, mas esse foi o primeiro, vamos dizer assim, estudo envolvendo placebo e está relacionado com a história do que a gente faz, né? E olha que interessante. Quando a gente fala de expectativa durante a hipnose, cada pessoa diferente vai ter uma expectativa diferente com relação ao próprio processo. Como eu disse anteriormente, é a expectativa que vai fazer com que a hipnose ocorra. E se uma pessoa tem uma expectativa diferente, a resposta da pessoa, a partir do próprio processo, vai ser diferente, porque a expectativa é individual. É individual. Inúmeras respostas podem acontecer a partir da mesma sugestão. E aí você vai descobrir aqui, gente, que o processo hipnótico ele é muito maleável. É muito maleável. Eu vou apresentar algumas ideias depois para você, que vai quebrar vários mitos que a gente, como hipnólogo, carrega dentro da hipnose, principalmente a ideia de perda de controle. Eu vou provar para você que hoje que hipnose envolve perder o controle. Mas a gente vai entender isso daqui a pouco. Bom, o núcleo da hipnose envolve a gente gerar essa expectativa de que ela está sendo hipnotizada. E a realidade é que a hipnose, ela já aconteceu muito antes. A hipnose, ela aconteceu quando eu comecei a explicar para a pessoa o que é hipnose. Ali começou a hipnose. O processo de eu hipnotizar a pessoa é só formalização. A hipnose, de fato, grande parte dela, na verdade, já aconteceu anteriormente, né? Bom, antes de começar a hipnose, eu vou ter uma conversa prévia com a pessoa, onde eu vou explicar para ela o que que é. Essa explicação
Gente, é um momento onde eu estou dando sugestões. Eu estou dando sugestões que vão criar filtros na cabeça dessa pessoa, expectativas do que pode acontecer ao ser hipnotizado. E é essa expectativa inicial que vai gerar um comportamento para a resposta da hipnose. E a expectativa é um fator tão importante para a hipnose que a própria palavra hipnose é hipnótico. É hipnótico. Se eu falar que vai acontecer hipnose, você já tem uma expectativa com relação a esse processo. E certas coisas vão acontecer a partir do que você acha que é estar hipnotizado, né? Bom, é, fizeram o experimento de Stanford, criaram a escala de sugestionabilidade hipnótica de Stanford, e ali eles descobriram que 23% das pessoas eram altamente suscetíveis à hipnose. 60% das pessoas teriam uma resposta moderada ao processo hipnótico e 17% das pessoas não seriam praticamente nada hipnotizáveis. E aí surgiu esse mito dentro da hipnose, e muitas pessoas carregam essa ideia que, na verdade, é uma bobagem. As próprias pessoas que fizeram esse mesmo experimento, que foi o Ernest Hilgard e o André Weizenhofer, Stanford, eles mesmos invalidaram a própria experiência. Eles mesmos invalidaram. Gente, como funciona a criação de uma escala de sugestionabilidade? Eles botam um áudio, uma gravação, um áudio tape para a pessoa ouvir de uma indução hipnótica. Ali ela recebe uma série de sugestões, e aí eles vão anotando, essa sugestão é aceita, essa sugestão não é aceita, essa não é. E aí eles têm uma tabelagem ali da porcentagem das pessoas que aceitam certos tipos de sugestões. O que o Ernest Hilgard e Weizenhofer fizeram? Eles fizeram o mesmo experimento e mudaram um elemento apenas. O que eles colocaram? Antes de botar o áudio tape de pessoas sendo hipnotizadas, eles colocaram um vídeo, uma gravação de pessoas reagindo à hipnose. Então, as pessoas, antes de serem hipnotizadas, elas viam pessoas já hipnotizadas reagindo e aceitando sugestões. Quando elas viam pessoas sendo hipnotizadas, elas criavam a ideia dentro de si, a expectativa de como é estar hipnotizado. E o que aconteceu como resposta a esse experimento? Uma parcela muito maior das pessoas tiveram sucesso na hipnose. Perceba que quando eles mudaram a expectativa associada, mudou a porcentagem de pessoas que aceitavam a sugestão. É muito simples esse processo. Vamos lá. E aí, grande parte dessa expectativa vai acontecer antes da hipnose ser formalizada. Vai acontecer nesse bate-papo, né? E aí, é importante vocês entenderem que hipnose tem a ver com atribuir significados a símbolos e experiências. Ao fazer hipnose, eu vou criar símbolos e vou atribuir significados a esses símbolos. Veja bem, veja bem. Eu estou hipnotizando alguém. Eu viro para essa pessoa e digo assim: imagine uma escada. Vou contar de 10 até 1. Vai descendo. 10, 9, 8. O que vai acontecer se eu pedir para a pessoa imaginar que está descendo a escada? O que vai acontecer? Gente, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem significado atribuído ao descer a escada. Descer a escada só vai ter função quando eu explicar o que é isso. Quando eu disser, olha, eu vou pedir para você descer uma escada. Cada número que eu contar, o seu corpo vai relaxar mais. Vai descer uma escada. 10, 9, relaxa mais, 8, por aí vai. Se eu não atribuir significado, você pode descer escada, você pode descer elevador, você pode descer o que for, que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Gente, eu subo escada todo dia e nada acontece. Eu desço escada todo dia e nada acontece. Por que acontece durante a hipnose? Porque eu atribuo significado. E eu atribuo expectativa à ideia de descer uma escada. E eu vou repetir aqui. Hipnose, como Yuri disse, é um processo causal. Eu vou atribuir uma relação causal entre imaginar descer uma escada. É bem simples esse processo, né? O Yuri lá, me imaginei descendo a escada treinando exercícios físicos.
Exatamente. Se eu me imaginar descendo uma escada treinando exercício físico, o que que vai acontecer, gente? A minha pressão vai aumentar, meu sistema simpático vai torar, que é o oposto do relaxamento. É o oposto do relaxamento. Eu estou imaginando descer uma escada, né? Então, eu digo antes o que vai acontecer, eu atribuo o significado antes ao processo, para depois da sugestão para o processo acontecer de fato, né? Então, se eu pedir para a pessoa imaginar que tem uma luzinha atravessando o corpo, o que que vai acontecer? Nada. Se eu disser para a pessoa, se eu chegar para alguém na rua, puxar o braço dela e falar, durma, o que que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque eu não atribuí significado ao símbolo durma. O que que eu tenho que fazer? Olha, fulano, em algum momento eu vou dizer a palavra durma, você não vai dormir. Mas quando eu disser durma, você vai fechar os olhos e vai entrar em transe profundo e relaxar imediatamente. Eu crio, pego o símbolo durma, atribuo um conjunto de significados a esse símbolo e depois eu vou me utilizar disso. Isso aqui é hipnose, né? Então, o principal da hipnose, na verdade, aconteceu antes. Aconteceu antes, né? E aí, gente, qualquer definição de hipnose limita ela. E isso pode ser útil ou não. Isso pode ser útil ou não. Eu lembro que quando eu estava estudando física, o movimento, eu estou lançando uma esfera, e essa esfera vai em queda livre lá na frente. É um movimento uniforme. Eu lembro que eu ignorava a gravidade, ignorava atrito, ignorava vento. Quando a gente estuda hipnose, é a mesma coisa vai acontecer, principalmente se for falar dentro do ambiente de pesquisa. Eu não consigo colocar todos esses elementos, né? Eu tenho que ignorar alguns para estudar esse negócio, né? Então, a gente vê hipnólogo estudando hipnose, dizendo, por exemplo, que hipnose é relaxamento. O que mais tem é psicólogo e hipnose dizendo que hipnose é relaxamento, o que também é uma bobagem. Hipnose não é relaxamento. Os pesquisadores de Stanford, o Hilgard e o Weizsäcker, eles fizeram o mesmo experimento da escala de Stanford, mudando um outro elemento. O que que eles fizeram? Eles pegaram essas pessoas, colocaram elas em bicicletas ergométricas, aquelas bicicletas de exercício, aplicaram a escala de Stanford. O que que aconteceu? As pessoas aceitaram as mesmas sugestões, inclusive as sugestões mais complexas de dissociação de personalidade, anestesia, alucinação, alucinação negativa. Hipnose é relaxamento? Não. Se eu estou gerando com pessoas que estão tensas fazendo exercício físico, não é relaxamento, né? Então, a hipnose, por mais que pareça feio, hipnose está diretamente relacionada a um processo também de convencimento. De convencimento. Eu vou convencer a pessoa de que algo vai acontecer. Eu vou gerar expectativa disso para quê? Para que ela reaja de forma causal, involuntária a partir da sugestão. E tudo isso que a gente faz na hipnose, por mais que isso envolva processos e fenômenos hipnóticos, esses fenômenos hipnóticos são processos involuntários, eles também já acontecem no cotidiano. Todo mundo no cotidiano tem amnésia, todo mundo no cotidiano tem alucinação, e por aí vai. Né? Vira e mexe, eu tô com a palavra na ponta da língua, ela não vem, isso é uma amnésia. Vira e mexe, eu tô procurando minha chave, eu não tô achando ela tá na minha mão. O que que é isso? Uma alucinação negativa. Tudo que é fruto da hipnose pode ser gerado sem a hipnose. Isso a gente já sabe faz muito tempo, né? Então, por mais que eu tenha falado anteriormente que para fazer hipnose eu não preciso de transe, eu não preciso de uma indução hipnótica, eu sugiro você usar esses termos. Porque esses termos indução hipnótica e transe gera expectativa. Gera expectativa. Os dois pesquisadores, dois grandes pesquisadores, o Spanos e o Barber, eles são psicólogos comportamentais, eram, né? Eles disseram o seguinte: o comportamento hipnótico é idêntico a qualquer outro comportamento social complexo, surgido da habilidade de expectativa, atribuição e crença. E ele é caracterizado por respostas não voluntárias. Eu vou repetir esse último trecho. E a hipnose é caracterizada por respostas não voluntárias. O não voluntárias vai ser o tema central dessa aula nossa aqui hoje. Bom,
Agora que eu já citei brevemente expectativa, e eu vou falar muito de expectativa ainda, vamos falar um pouquinho sobre imaginação e sobre o processo ideodinâmico. Vamos entender isso daí. Se eu chego para alguém que está numa crise de pânico e digo para ela, ou fica calma aí, essa pessoa consegue ficar calma? Não consegue. Se eu viro para você agora e digo salive, você consegue salivar? Tenta. Você não decide salivar. Se eu digo agora para você relaxe, você consegue decidir relaxar? Não. Ficar calmo, salivar, relaxar, entrar em transe, são processos que estão fora da minha tomada de decisão. Estão fora da minha tomada de decisão. E aí a gente chega na limitação da própria sugestão direta. Não faz sentido eu virar para a pessoa e dizer relaxe. Eu não decido relaxar. Existem formas mais inteligentes de fazer as pessoas se relaxarem, né? Da mesma forma, se eu viro para você e digo, tem uma amnésia aí, você decide ter uma amnésia? Não, por quê? Porque a amnésia é processo inconsciente, involuntário, é fenômeno hipnótico, né? Tá, gente, deixa eu só ver aqui se vocês mandaram alguma pergunta. Nada demais. Bom, você não decide salivar, você não decide ter uma amnésia, você não decide se sentir bem. Mas existem formas de fazer isso disparar. No caso, a gente tem a imaginação. A imaginação. Eu convido você que está me assistindo aqui agora, seja pelo canal do Zoom aqui ou pelo YouTube, eu convido você a ficar confortável por alguns segundos e fechar os seus olhos. De olhos fechados, você não precisa ficar confortável demais, fique tranquilo, tá? De olhos fechados, eu convido você a se lembrar de um dia que você teve uma grande conquista, uma grande vitória na sua vida. Lembra de um dia de conquista, de vitória. Entra no seu corpo nessa lembrança. Veja pelos seus olhos, veja o que você estava vendo, ouça o que você estava ouvindo. E quando você se lembra disso agora, perceba como você se sente agora. Uhum. Pode abrir os olhos. Perceba. Se eu dissesse assim, sinta-se incrível, você não ia conseguir. Mas se eu jogo a sua atenção para uma experiência de conquista, de vitória, você vai se sentir incrível. Porque a sua atenção foi direcionada para isso e você imaginou isso daí, né? E isso, essa resposta do corpo a partir da imaginação, envolve um termo que provavelmente alguns de vocês ainda não ouviram, infelizmente, que é o termo processo ideodinâmico. Eu vou falar um pouco do processo ideodinâmico aqui, porque é algo que todo hipnólogo devia conhecer. O processo ideodinâmico, gente, é o núcleo, é o coração da hipnose. Processo ideodinâmico é a resposta que a gente tem do corpo e da cognição a partir de um pensamento, sugestão ou imaginação. Quando eu imagino, penso ou recebo uma sugestão, minha cognição e meu corpo reagem de forma involuntária a isso. E essa reação involuntária aqui a gente vai chamar de processo ideodinâmico, né? A gente, como hipnólogo, a gente tem costume de falar a gente diz assim, a nossa mente não diferencia imaginação de realidade. Todos vocês já ouviram isso. Quando a gente fala de a nossa mente não diferencia imaginação de realidade, eu estou falando de processo ideodinâmico. O nome disso é processo ideodinâmico. Eu imagino meu corpo reage. Só que é o seguinte, isso é mentira. A mente diferencia sim imaginação de realidade. Então vamos ajustar um pouco isso aqui, esse mito. É como se não diferenciasse, porque ela diferencia. Eu vou repetir. É como se não diferenciasse imaginação de realidade. Vocês vão entender o porquê do é como daqui a pouquinho. Você provavelmente já passou por situações onde você imaginou que você estava num date com o seu crush, com a pessoa que você tem interesse. Se você começar a imaginar que a pessoa que você tem interesse está dando bola para você, você vai se sentir bem agora, porque você imaginou isso. Da mesma forma, tem dia, sei lá, que eu tô no banho e no banho eu me lembro de uma discussão que eu tive. E quando eu vejo, eu tô nervoso agora, porque eu me lembrei da discussão. Como que é o nome disso?
Processo ideodinâmico. Imaginei, corpo reagiu. Bom, eu geralmente sou um motorista, né? Mas às vezes eu sou passageiro. É processo ideodinâmico, Leandro. Às vezes eu sou passageiro. E muitas vezes, quando eu sou passageiro, o carro que está na frente do nosso freia. E quando eu percebo, meu pé faz um movimento do freio. Por mais que eu não esteja sendo como motorista. O meu pé faz um movimento involuntário do freio. Porque eu estou acostumado a ser motorista, quando eu vejo o carro da frente freando, por meio do processo aerodinâmico, meu corpo já faz esse movimento. Perceba que quando eu converso com alguém e ela faz esse movimento aqui com a cabeça, esse movimento é involuntário. Isso é processo aerodinâmico também, né? Vamos entender um pouco mais da história desse tal processo aerodinâmico. Vamos lá. Para a gente entender a origem disso, eu vou citar a origem dos movimentos ideomotores. Movimento ideomotor, para quem não conhece, são movimentos musculares que acontecem a partir de uma ideia, um pensamento ou sugestão. Movimentos aparentemente involuntários, né? Geralmente, na hipnose, a gente usa na levitação de mãos, a gente cria sinais de sim e de não para se comunicar com o inconsciente, e por aí vai, né? Esse termo, ele surgiu, não pelo que eu vou citar, mas ali foi o início. Em 1808, tinha um cara chamado Chevreul. O Chevreul, ele era um químico, ele era meio maluco, e ele estava fazendo ó, tabelamento de elementos químicos. Então, ele estava criando a tabela, escrevendo lá, e ele era meio maluco. Ele pegou um cordãozinho, colocou um anel nesse cordão, e esse cordão virou um pêndulo. Então, na mão esquerda, ele segurava esse anel com esse pêndulo, na mão direita, ele ia tabelando. De repente, ele percebeu que ele estava tabelando um elemento específico, e o pêndulo começava a se mexer de forma involuntária. Então, ele estava tabelando ali prata, e de repente o pêndulo se movimentava em direção ao objeto de prata que estava na mesa dele. Ele olhou o movimento do pêndulo e pensou: caramba, tem algo incrível, espiritual aqui. Tem uma energia movimentando esse pêndulo aqui. Aí, o Chevreul, como era um cientista, ele começou a fazer teste, experimento com isso. Colocou cúpula de vidro, testou. Aí ele descobriu que não era uma energia que movimentava o pêndulo, que não era nada espiritual. Ele percebeu que a mão dele movimentava o pêndulo por meio de micromovimentos musculares. Eram movimentos que ele não estava decidindo girar na mão. Movimentos involuntários. Aí passou os anos, especificamente 32 anos. Chegou um outro cara que foi muito importante para a hipnose, chamado William Benjamin Carpenter. Vocês deveriam conhecer esse nome. O Carpenter, ele era um fisiologista e ele tinha muito interesse nos estudos do Chevreul, nesses movimentos involuntários. E o Carpenter, ele estava estudando a relação dessas respostas involuntárias com o hipnotismo, né? E aí, o Carpenter criou um termo que hoje a gente chama movimentos ideomotores. Hoje a gente utiliza esse termo aí. Para o Carpenter, movimento ideomotor, ele era classificado como um fenômeno hipnótico. E isso aconteceria como a consequência da pessoa estar focada em uma ideia, em um pensamento ou em uma imaginação. Bom, o Carpenter, ele virou amigo de uma pessoa muito importante para a história da hipnose. Ele se juntou com quem? James Braid. James Braid, se você não conhece, foi o cara que criou o termo hipnotismo, né? Então, Carpenter, ele se juntou com o criador da hipnose, vamos dizer assim, e o James Braid agregou toda a teoria do Carpenter ao hipnotismo. E isso eu estou falando do começo da história da hipnose. Foi englobada a teoria do movimento do motor do Carpenter pelo Braid. E os dois começaram a trabalhar e estudar juntos. Eles perceberam que por meio da imaginação, da sugestão e do pensamento, eles poderiam gerar respostas que iam muito além dos movimentos involuntários. Eles perceberam que se eu imaginasse que eu estava comendo aquela comida que eu gostaria de comer, eu salivaria de forma involuntária. Salivação não é movimento. Então, eles decidiram parar de usar o termo ideomotor e eles passaram a usar o termo ideodinâmico.
Por quê? Porque ideodinâmico englobaria uma série de outras respostas que iriam muito além do movimento muscular involuntário, né? E aí, eles estavam estudando essas respostas, foram estudar todos os outros elementos que a imaginação, o pensamento e a sugestão poderiam gerar, e eles perceberam que existiam até influências na cognição a partir disso, né? Aí, adotaram o termo hipnose envolvendo processo ideodinâmico. Que aconteceu? O Braid e o Carpenter, eles criaram uma área de estudos que eles chamaram de psicofisiologia, porque os dois eram fisiologistas, né? E eles queriam entender justamente como que as nossas ideias influenciavam o nosso corpo. Eles queriam conciliar os fenômenos hipnóticos com as leis conhecidas da ação nervosa. Sistema nervoso. Era a área de estudo deles, né? No fim, essa psicofisiologia não foi muito para frente, mas o termo ideodinâmico continuou. Aí, eles perceberam que isso que eles chamavam de processo ideodinâmico acontecia como uma resposta a partir da expectativa. Quando a pessoa está hipnotizada, ela possuía uma expectativa de que algo ia acontecer, e o corpo dela passava a reagir a partir dessa expectativa por meio disso que eles chamaram de processo ideodinâmico, né? O que eles notaram foi o seguinte, que o processo ideodinâmico acontece o tempo todo. Se eu imaginar que estou brigando com alguém, eu fico nervoso agora, porque eu estou imaginando que estou brigando com alguém. Porém, o que eles notaram é que quando eu me concentro em uma ideia, o processo ideodinâmico é amplificado. Então, se eu imaginar que eu estou ganhando a loteria, eu vou ficar feliz agora, porque eu imaginei que estou ganhando a loteria. Mas, se eu me concentro nessa ideia, a resposta ideodinâmica é amplificada. Consequentemente, eu vou ficar muito mais animado, porque eu me concentrei nisso. Então, ele percebeu que a concentração amplifica o processo ideodinâmico, deixa mais intenso. E aí, existe aquela ideia de que James Braid viu que hipnose não era o termo adequado, porque a pessoa não estava dormindo, e que ele tentou mudar o termo hipnose para monoideísmo. Vocês já ouviram essa ideia de monoideísmo, gente? Responde no chat, vocês já ouviram essa ideia de monoideísmo? Eu vou dizer para vocês um segredinho. Isso nunca aconteceu. James Braid nunca tentou chamar a hipnose de monoideísmo. Se você ouviu isso, você aprendeu de um professor que não foi atrás da fonte, que ouviu uma mentira e está replicando essa mentira. Falta de estudos. Infelizmente, isso é uma cultura brasileira da hipnose que a gente tem. James Braid tentou mudar o termo hipnose para processo monoideodinâmico. Não é monoideísmo. Ele tentou mudar o termo hipnose para processo monoideodinâmico. Por que processo monoideodinâmico? Processo ideodinâmico que é amplificado quando eu me concentro. Monoideodinâmico. Esse seria o termo certo para hipnose. Processo monoideodinâmico. Bom, a resposta, o processo monoideodinâmico é o processo responsável por gerar aquelas respostas que parecem ser frutos da hipnose. Porque são processos que são involuntários que eu não decido ter, né? Eu não decido ter uma amnésia. Mas se eu tiver a expectativa de que vai ter amnésia, o processo ideodinâmico vai gerar essa resposta que eu não conseguiria gerar por meio da minha própria tomada de decisão. Então, isso seria o combustível da hipnose, porque a partir da expectativa, a partir da ideia que a pessoa tem do que vai acontecer, que o corpo dela vai reagir, né? E aí, ao que tudo indica não, isso a gente já sabe, é ciência, inclusive eu vou citar muito pesquisa aqui depois. É o seguinte, a hipnose, ela começa de forma consciente, ativa, por meio da conformidade, da atitude, mas a partir que o processo segue, as respostas que surgem depois são involuntárias, inconscientes, fora da tomada de decisão, sem controle. Hipnose começa consciente, depois que a expectativa surgiu, tudo vira involuntário, inconsciente. A pessoa não precisa decidir mais gerar resposta. Se eu estou gerando uma resposta de amnésia e a pessoa aceita a amnésia, ela não está decidindo aceitar isso, né? Bom, então, se eu peço para alguém botar a mão assim,
e imaginar que as mãos estão se fechando, pelo processo ideodinâmico, a tendência é que os músculos passem a se movimentar involuntariamente e a mão se feche. Aqui é a imaginação que está gerando um movimento aparentemente involuntário. Por que aparentemente? Porque ela está imaginando de forma ativa. Né? Eu começo de forma ativa, isso vai gerar respostas que são aparentemente involuntárias, e eu, como hipnólogo, vou usar essa resposta, que é aparentemente involuntária, para quê? Para impressionar essa pessoa. Para ela ter a sensação de que isso é hipnose. E quando ela tem experiência, caramba, minha mão se fechou, estou hipnotizado, a expectativa sobe, e aí ela passa a aceitar tudo de forma involuntária, inconsciente, sem tomada de decisão, sem a volição. Sem a volição. Bom, gente, se eu imagino que minha mão está se fechando e minha mão se fecha, não é um subconsciente que está fechando a minha mão. Não tem subconsciente na jogada. Não tem. Ela está fechando porque eu imaginei. É simples esse processo. É simples, né? É... E quando eu percebo essas respostas dentro de um contexto hipnótico, coisas que eu não decido que aconteçam, isso me impressiona pra caramba. Me traz a certeza de que eu estou hipnotizado. A certeza. Eu vou dar vários exemplos depois. A gente vai fazer bastante coisa legal aqui depois. Vamos lá. Então, gente, é o processo ideodinâmico que vai gerar respostas que a gente chama de fenômenos hipnóticos, que são respostas que eu não consigo por meio da minha tomada de decisão e que vão ser utilizadas para impressionar a consciência da pessoa e gerar a sensação que ela está hipnotizada, né? E isso tudo vai servir como combustível para a hipnose acontecer. E aí, por meio do processo ideodinâmico, da expectativa, da imaginação, a gente vai poder gerar respostas ideomotores, movimentos musculares, ideosensoriais, respostas que envolvem as sensações, ideoemocionais, emoções, e ideocognitivos, respostas cognitivas, como amnésia, distorção temporal, regressão, alucinação, dissociação e por aí vai. Então, o ideodinâmico se refere à influência do pensamento, sugestão e imaginação sobre essas atividades involuntárias. Sobre essas atividades involuntárias. Então, se eu dou uma sugestão a alguém, a pessoa recebe essa sugestão, cria uma expectativa de como ela vai reagir a isso, e ela vai reagir a partir do que ela espera que vai acontecer, né? Tá. E percebam que essas respostas que são involuntárias acontecem o tempo todo. Eu não preciso da hipnose para isso. Mas quando eu gero isso dentro de um contexto que se chama hipnose, isso é extremamente impressionante, né? Eu tenho movimentos involuntários o tempo todo, gente. Agora que eu fiz esse gesto, eu não decidi fazer esse gesto. Dentro de um contexto hipnótico, onde existe um movimento que é involuntário e eu atribuo isso ao inconsciente, isso me impacta, me impressiona e minha expectativa sobe, né? E aí, se eu estou concentrado, absorvido pela experiência, essa resposta é intensificada. Esse é o mecanismo básico da hipnose, processo ideodinâmico. Se eu imaginar que eu estou brigando com você agora, eu me fico nervoso agora, porque eu imaginei que estou brigando com você. Se eu me concentro nisso, essa resposta do corpo, da cognição, fica muito mais intensificada, fica mais real. E aí, quando eu disse que para o nosso corpo, para a nossa mente, é como se não existisse diferença entre imaginação e realidade, é porque a concentração que vai influenciar isso daí. Se eu não me concentro, não é real. Quanto mais eu me concentro, mais real parece. Então, a nossa mente diferencia a imaginação de realidade. Porém, quanto mais eu me concentro, menor essa diferença fica. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, gente. Eu espero que sim. Então, durante a hipnose, a gente vai usar sugestões que criam expectativa na pessoa. E a partir da expectativa dela, de onde a atenção dela foi jogada, da imaginação, o corpo e a cognição vai reagir, né? E aí, muito da hipnose vai envolver direcionar a atenção
e atribuir significados à experiência, né? E eu, como hipnólogo, o meu trabalho não é esperar que a pessoa não vai falhar. A falha vai acontecer sempre, porque fenômeno hipnótico é habilidade. Tem gente que não vai ter habilidade de gerar alguns fenômenos. O que importa para mim é o que aconteceu que parece ser inconsciente e a minha habilidade como hipnólogo de jogar a atenção da pessoa para isso, que é involuntário, e fazer ela se impressionar por essa experiência. O que importa não é nem gerar resposta, é fazer a pessoa se impressionar pelo que aconteceu. Isso faz com que a expectativa se eleve, né? Aí, teve um cara muito importante para a história da hipnose chamado Pierre Janet. Pierre Janet, ele associava a ideia de hipnose com dissociação, né? Inclusive, para ele, hipnose era dissociação. Ele criou o modelo dissociativo da hipnose. Olha, não é o modelo de aula, né? Para o Janet, inclusive o Janet foi um cara importante para a própria psicologia, não sei se vocês sabem, né? Para o Janet, é como se partes da pessoa hipnotizada estivessem controlando o comportamento e outra parte estivesse aceitando a sugestão. Para o Janet, é como se, ao ser hipnotizada, a minha consciência se dividisse em duas partes. Como se eu me fragmentasse como indivíduo, né? Esse era o modelo do Janet. Passou os anos, veio o Ernest Hilgert, pesquisador de Stanford, um dos caras que criou a escala de Stanford. E o Hilgard, ele criou uma outra teoria da hipnose que também não é do Dave Elman. O Ernest Hilgard chamou esse modelo de teoria neodissociativa da hipnose. Por que neodissociativo? Porque o modelo dissociativo era o de Janet, né? O Hilgard, ele acreditava que as pessoas de fato estavam divididas, mas que essa dissociação aconteceria de forma consciente e voluntária pela pessoa, né? A pessoa voluntariamente se permitiria gerar esses processos dissociativos. E, gente, ó, o que eu vou falar aqui, eu estou falando embasado. O termo processo ideodinâmico, ele é utilizado pela maior parte das teorias da hipnose, pela maior parte dos modelos. São pouquíssimos modelos da hipnose que não usam o termo processo ideodinâmico, tá? Eu estou falando de algo que surgiu no início da hipnose e até hoje está aqui. O modelo ericksoniano é totalmente baseado em processo biodinâmico, tá? Outra coisa, a maioria dos modelos de hipnose classificam a hipnose como dissociação. E aí, não importa a explicação da dissociação. Eu estou falando isso porque o que a gente tem de mais moderno de modelo de hipnose é o modelo sociocognitivo, né? O modelo mais científico que a gente tem atualmente. E o modelo sociocognitivo é baseado em dissociação, né? O Nicholas Spanos, que é o criador do modelo sociocognitivo, ele tem uma teoria própria para explicar a dissociação. Mas a gente não tem consenso de como funciona a dissociação ainda. O que a gente sabe é que envolve dissociação. E aí tem muita gente explicando hipnose falando que é um subconsciente. Mas tá tudo certo, né? Bom, o Hilgert, ele criou um modelo neodissociativo a partir de uma experiência que ele estava fazendo. Ele estava fazendo experimentos dentro da universidade envolvendo colocar pessoas dentro de banheira de gelo e usando a hipnose para fazer as pessoas não perceberem que a água estava gelada. Então ele hipnotizava a pessoa, dizia que a água estaria morna, super confortável, a pessoa entrava na água e ficava lá sem sentir que a água estava congelada. Aí ele decidiu fazer um teste. Ele deu a seguinte sugestão para os participantes. Ele disse: se tem alguma parte dentro de você que está sentindo desconforto ou dor, um dos seus dedos indicadores vai fazer um movimento involuntário para me indicar que tem uma parte dentro de ti que está sentindo esse desconforto. E o que que aconteceu, gente? 70% dos participantes tiveram movimento de motor, movimento involuntário, indicando que sim, tinha uma parte que estava sofrendo de dor. Olha que loucura isso. Aí, ele criou a teoria neodissociativa, porque ele acreditou que de fato a gente estava dividido ali, né? Gente, o modelo do Hilgard tem vários furos. Eu não vou ficar aqui me aprofundando no modelo dele. Eu posso dar uma aula só sobre o modelo do Hilbert, que é uma aula super legal, mas isso fica para depois. Bom, passou os anos. Chega um cara chamado Clark Hull. Clark Hull, ele foi professor acadêmico do Milton Erickson. O Clark Hull, ele foi o primeiro cara a trazer hipnose para o modelo científico moderno.
né? Já existia até estudos científicos para hipnose, mas foi Clark o primeiro cara que aplicou o modelo científico de fato. E ele fez muitos experimentos a partir de 1922 ou 23, se não me engano. Inclusive o Erickson estava com ele estudando dentro da academia isso daí. Em 1933, o Clark Hull, ele faz um compilado dos experimentos que ele tinha feito. E ele escreve um livro chamado Hipnose e Sugestionabilidade. Esse livro, ele revolucionou a visão da hipnose no mundo, né? Ele, dentro desses experimentos que ele fez, um deles, ele separou a galera em dois grupos. Peraí, gente. Um desses grupos é, passaria por uma indução hipnótica e receberia uma série de sugestões. O outro grupo não passaria por indução hipnótica nenhuma e receberia as mesmas sugestões. Então, vamos diferenciar. Os dois grupos receberiam as mesmas sugestões, porém um grupo com indução e um grupo sem indução. Ambos os grupos receberam as mesmas sugestões, um envolvendo isso que acreditava que era hipnose, que tinha que ter indução, e outro grupo não. E aí ele analisou os resultados. E a análise de resultados foi o seguinte: o grupo que não passou por indução nenhuma, que só tinha sugestão, gerou as mesmas respostas do grupo que tinha indução hipnótica. O grupo sem indução aceitou sugestões de alucinação negativa, dissociação de personalidade. Olha que loucura, olha que loucura. Aí, o Clark Hull, ele chegou a uma conclusão. O transe não explica a hipnose e nem está relacionado com a hipnose. Porque se eu não fiz o ritual que coloca a pessoa em transe, não é necessário ter transe para hipnose acontecer. Gente, isso aqui já foi comprovado por experiência em 33. E tem gente que está falando que hipnose acontece em estado alterado da consciência. Bom, aí ele percebeu que tudo que acontece dentro da hipnose também acontece fora da hipnose. Só que tinha algo que foi impactante no experimento dele que ele percebeu. Ele percebeu que o grupo que passava pela indução gerava os fenômenos em maior quantidade. Então, o que ele notou foi o seguinte: a nível de qualidade, com e sem hipnose, a gente gera a mesma coisa. É possível gerar uma anestesia sem te hipnotizar, sem te hipnotizar. Porém, quando eu formalizo uma hipnose, eu consigo gerar essa resposta em uma quantidade maior. Então, a diferença entre formalizar a hipnose e não formalizar é quantitativa e não qualitativa. Né? Nível de qualidade, tudo que acontece dentro da hipnose acontece fora. A diferença é que quando eu formalizo a hipnose, eu gero isso com maior facilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube e ver se alguém comentou alguma coisa. Olha lá! Que legal, gente. Que legal que vocês estão acompanhando. Se tiverem dúvidas, mandem aí no chat que eu vou estar respondendo. Bom, passou os anos, veio um cara chamado Nicolas Spanos e Irving Kirsch, e eles evidenciaram de que a forma que a pessoa acredita que vai experienciar a hipnose modifica a própria experiência dela. Nos experimentos de ambos, a gente tem diversas comprovações de que, quando eu mudo a expectativa com relação ao processo, a forma dela reagir ao processo muda, né? Bom, essas mudanças que acontecem quando a expectativa é modificada, elas são tanto subjetivas internas quanto alterações fisiológicas. Ocorrem mudanças fisiológicas. Eles perceberam que se eu dissesse para alguém que essa pessoa ia ficar tensa quando ela estivesse em transe profundo, quando elas entravam em transe profundo, elas ficavam tensas. Se eu gerasse a ideia de que, olha, pessoas hipnotizadas em transe profundo ficam completamente relaxadas, quando elas eram hipnotizadas, elas ficavam relaxadas. Perceba que o significado atribuído modificava toda a experiência interna das pessoas. Bom, passou os anos, dois caras, né? O Sarbin e o Barber, eu já citei o Sarbin e o Barber. Sarbin e o Barber, ali dos anos 50 a 70, fizeram vários experimentos. Eles foram responsáveis por trazer a psicologia social para dentro da hipnose, né? Teve o Clark Hull, que trouxe a terapia comportamental, depois veio o Sarbin e o Barber juntando a psicologia social. Os dois, eles rejeitaram a necessidade da existência de um transe para explicar os fenômenos hipnóticos, o aumento da sugestionabilidade.
Para eles, a sugestionabilidade era uma habilidade que poderia ser desenvolvida e aprendida. Eles, inclusive, criaram uma teoria, olha lá, acho que já é o quarto ou quinto modelo diferente da hipnose que eu estou citando, sem ser o modelo do Dave Allen. Para eles, eles chamaram de teoria dos papéis, onde a hipnose estaria intrinsecamente correlacionada com conformidade social. Ou seja, a pessoa hipnotizada, ela assumiria o papel de pessoa hipnotizada e se comportaria conforme uma pessoa hipnotizada deveria se comportar. Assim como o hipnólogo também deveria ter conformidade e agir segundo o papel de um hipnólogo. Como que a postura de um hipnólogo? É um cara que está confiante, transmite isso por meio de sua linguagem e por aí vai. E o sujeito hipnotizável? É um sujeito que fica mais parado, é um sujeito que está reagindo conforme é pedido e por aí vai. E aí, eles perceberam que hipnose tinha algum nível de atuação ali. A pessoa estaria atuando em algum nível. Porém, eles perceberam uma coisa que é importante dizer, por mais que eles citem o termo atuação, eles notaram que existia dentro da hipnose uma grande relação com a pessoa se identificar com esse papel que é subjetivo. Então, por mais que ela estivesse assumindo o papel, se comportando como, atuando como, a pessoa se identificava com esse papel e sentia que de fato isso estava acontecendo. Olha que loucura isso aqui. A gente sabe hoje que hipnose tem a ver com conformidade social. Se a pessoa não tem essa atitude ativa com relação ao processo, a hipnose tende a não acontecer, né? E percebam que conformidade social também tem a ver com expectativa. A expectativa que eu tenho de como um sujeito hipnotizado reage vai dizer minha forma de se comportar durante uma hipnose, né? Bom, então, em algum nível, a hipnose envolve esse convencimento. E é importante que vocês saibam que a gente vai estar usando as sugestões, a conformidade social, a linguagem, para estar atribuindo significados às coisas e convencer, gerar expectativa de certas coisas vão acontecer para essa pessoa, né? Quando eu ofereço uma sugestão hipnótica, eu quero causar uma mudança na percepção subjetiva da realidade. Eu estou fazendo um manejo da expectativa da pessoa. E, a partir desse significado, que o processo biodinâmico vai acontecer, né? A partir do que eu espero que aconteça. E é esse processo ideodinâmico que vai gerar essas respostas que eu não decido, que são involuntárias, estão sem volição, conforme eu disse. E quando eu percebo essas respostas involuntárias dentro de um contexto de hipnose, isso me impressiona. Isso me impressiona. Bom, hum, tá. Olha lá, fizeram um bom comentário aqui. A nossa amiga Fátima Góes, ela fala no YouTube ali, eu acho que quando as sugestões funcionam sem transe, devem ter a ver com a autoridade de quem dá a sugestão. Eu vou apresentar aqui algumas pesquisas que demonstram, fizeram muitas pesquisas com relação a isso, e é super legal. Eles pegaram pessoas que são altamente hipnotizáveis e demonstraram que as pessoas que reagiram muito bem à hipnose, elas atribuem ao hipnólogo um certo poder, porque traz a sensação de passividade. Depois eu vou citar esses experimentos. E sim, tem a ver com isso, sim. Tem a ver com isso. A autoridade tem tudo a ver com isso. E a autoridade é o quê? É conformidade. É o hipnólogo estando assumindo o papel de hipnólogo, né? Bom, quando eu vou fazer hipnose, eu quero gerar aquela sensação da pessoa estar dividida. Eu consciente, processos que eu não decido acontecendo. Processos aparentemente involuntários, né? E essas sugestões que eu vou dar, que vão gerar essas sensações, né, são sugestões de fenômenos hipnóticos. São os fenômenos hipnóticos que geram essa sensação de passividade, de consequência, de causalidade, né? E aí eu vou usar a linguagem para atribuir significados às experiências, né? Muito da linguagem da hipnose, gente, vai envolver a ideia de eu falar que coisas vão acontecer de forma passiva, de forma automática, sem que a pessoa esteja decidindo isso, né? Eu vou associar algo que acontece agora com processos involuntários e passivos, do tipo, e você ouve a minha voz e relaxa ainda mais. Perceba que ouvir a minha voz não tem nada demais. Minha mulher ouve a minha voz todo dia e ela não relaxa. Porém, eu vou estar atribuindo significados
a ideia de ouvir minha voz. Você vai ouvir minha voz e vai entrar em transe profundo. Você está aí sentado, você está ouvindo minha voz e você pode relaxar ainda mais. Qualquer relação de uma coisa com outra, gente, não tem relação nenhuma. Vamos pegar a indução de Dave Alma. E quando você fechar os seus olhos, você vai duas vezes mais profundo no transe. Abre os olhos, fecha os olhos. Perceba que eu estou criando uma relação causal e estou atribuindo significado ao fechar os olhos. Você fecha os olhos e relaxa duas vezes mais. Gente, eu pisco o dia inteiro, eu fecho meus olhos o dia inteiro, eu não relaxo. Por quê? Porque não tem significado, não tem expectativa atribuída ao processo de fechar os olhos. Quando que fechar os olhos vai me relaxar? Quando eu disser que isso vai acontecer. Então perceba que se eu estou fazendo uma indução de Dave Allman e eu digo, abre os olhos, fecha os olhos, nada vai acontecer se eu não atribuir expectativa a esse processo de abrir e fechar os olhos. Então, antes do processo acontecer, eu vou pegar o símbolo fechar os olhos e vou atribuir significado a isso. Quando você fechar os olhos, você vai relaxar duas vezes mais. Isso é um processo de manipulação de significado e de expectativa. E quando eu crio isso, essa expectativa, pelo processo biodinâmico, vai fazer que quando você fecha os olhos, seu corpo relaxe automaticamente. Como se fosse um processo passivo, não voluntário. Olha que loucura isso. Vamos lá. Ótimo, Isaías trouxe um ponto aqui importantíssimo. O Isaías perguntou se a expectativa está relacionada ao processo biodinâmico. Está. Porém, já vou adiantar, porque eu vou citar pesquisas daqui a pouco. O que as pesquisas demonstram é que a expectativa subjuga a imaginação. Se a expectativa for modificada, você pode imaginar que a sua imaginação não vai gerar resposta. A expectativa vai ser mais importante do que a imaginação quando a gente faz hipnose. Mas esses experimentos vão ficar um pouco mais para depois. Vamos lá. Tá. Então, ao hipnotizar a pessoa, eu tenho a intenção de fazer com que essa pessoa se torne observadora dessas respostas que são involuntárias, inconscientes. Eu quero ficar jogando a atenção dela para isso que ela não controla que está surgindo dentro da hipnose, para que ela se impacte, impressione por essa experiência e, consequentemente, a expectativa de que ela esteja hipnotizada seja aumentada. O objetivo, na verdade, é gerar essas respostas que são aparentemente involuntárias para ela ter a sensação de estar hipnotizada. É muito simples esse processo. Eu quero gerar a sensação de estar dividido de forma propositada, né? Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre a relação da imaginação com o processo biodinâmico, da expectativa, vamos se aprofundar nisso. Agora eu vou começar a citar uns experimentos aqui para vocês. Tem um cara, um pesquisador científico da hipnose, que, na minha opinião, é o meu preferido. É um cara que chama Steven J. Lin. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Steven J. Lin. Antes de eu falar um pouco disso, eu vou ver o que vocês comentaram aqui no chat. Pera aí. Hum... Ah, muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. O Lin, ele é um dos maiores pesquisadores da hipnose mundial. Ele tem mais, eu não sei se tá, mas ele tem quase umas, se não mais de 200 pesquisas envolvendo a hipnose. Sugiro muito vocês conhecerem o trabalho desse cara. E o Lin, ele fez pesquisas com praticamente todos os grandes nomes da hipnose científica do mundo, desde do Barber, do Sarbin, Irving Kirsch, e por aí vai. O cara é top, top, né? O Lin, ele tinha interesse em saber o que realmente determinaria se uma resposta hipnótica ia acontecer de forma involuntária ou não. E ele elaborou, o Isaías, eu vou citar uns 20 experimentos, no mínimo aqui. O Lean tem mais de 200 artigos. Taca no Google, você vai achar fácil. Eu vou citar vários deles aqui hoje. O Lean, ele queria saber se o que realmente determinava se uma resposta hipnótica acontecia de forma involuntária ou não. E ele elaborou pesquisas e experimentos científicos juntamente para entender a relação entre a involuntariedade e a hipnose. E quando eu falo em voluntariedade, tem muito hipnólogo que já fica com o pé atrás, né? Que a gente fala assim, não, na hipnose você não perde controle. Vocês vão ver aqui, gente, que isso é uma bobagem. Na hipnose se perde controle. Vamos entender esse negócio aqui. Tá.
Ele separou a galera em grupos diferentes. Ele usou grupo controle, ele usou grupo simulação, tem duplo cego, tem um monte de coisa lá nos experimentos dele. A metodologia científica dele é muito boa. E aí, o que que ele fez? Antes da hipnose, para um dos grupos, ele virou e informou o seguinte: ele dizia para esse grupo o seguinte: sujeitos hipnotizáveis podem resistir às sugestões motoras de movimento, e que tal controle não caracteriza essas pessoas como bons sujeitos hipnóticos. Ou seja, a pessoa que é altamente hipnotizável consegue segurar, resistir sugestões de movimentos involuntários. Aí ele vira para outro grupo e diz o seguinte: pessoas que são altamente hipnotizáveis, ao ser hipnotizada, não consegue resistir a movimentos involuntários. Um grupo, eles deram a pré-sugestão que ela pode resistir, outro grupo não. Na verdade, eram 4 grupos, mas eu não vou colocar todos aqui. E todos os grupos receberam as mesmas sugestões, passaram pelo mesmo processo. O que que aconteceu? A resposta que surgiu desse experimento foi que houve uma tendência correspondente para os relatos de involuntariedade a partir da expectativa que foi gerada. Ou seja, o grupo que ouviu que não conseguiria resistir a movimentos involuntários não conseguiu impedir que os movimentos acontecessem, por mais que elas se esforçassem para isso. Elas não conseguiam evitar. E o grupo que tinha expectativa de pessoas hipnotizadas conseguiriam resistir, conseguiam. Olha que loucura, gente. Quando eu crio a expectativa de que você vai ter a perda de controle acontece. Se eu crio a expectativa de que não vai ter perda de controle não acontece. Não acontece. Bom, todos os grupos, eles tiveram respostas que foram paralelas às expectativas que foram criadas anteriormente. O Jaylin, ele pegou esse mesmo experimento, fez um experimento muito parecido, porém, ele colocou mais grupos e ele colocou um grupo que imaginaria que estava tendo movimento, porém, esse grupo receberia a pré-sugestão de que pessoas hipnotizáveis não conseguiriam resistir. Ou melhor, vou explicar melhor. Separou em 4 grupos. Vamos lá. Um grupo não teria imaginação e poderia resistir. Um grupo não teria imaginação e conseguiria resistir. Um grupo teria imaginação e não conseguiria resistir. E o outro grupo teria imaginação e conseguiria resistir. O que ele percebeu é que os grupos que teriam imaginação, mas tinha pré-sugestão de que não conseguiria resistir, mesmo imaginando, não conseguiriam resistir ao movimento involuntário. Ali ele percebeu que a expectativa é muito mais importante que a própria imaginação dentro do processo hipnótico. Que quando eu modulo a sua expectativa, a resposta correspondente vai ser provavelmente a partir da expectativa que foi gerada. Bom, isso para mim já rompe com muita coisa, né? Esse experimento do Lean, ele mostra para gente que a resposta que é involuntária, ela é mediada por processos cognitivos que são ativos e pelas expectativas que estão associadas. O suporte para essa hipótese, nesse segundo experimento dele, ela foi apresentada em 2 partes diferentes. A parte A é de que os relatos de involuntariedade dos sujeitos e as respostas à contra-sugestão de resistir variam de acordo com a informação normativa pré-hipnótica sobre os sujeitos que experimentaram a hipnose. Ou seja, a resposta vinha sobre aquilo que foi dito antes. E a parte B, conclusão que ele chegou, é que a resposta dos sujeitos hipnotizados e os que estavam simulando a contrassugestão, elas eram mediadas pela expectativa quanto à resposta apropriada ao contexto da própria pesquisa experimental. Bom, já vou botar aqui as referências, né? A primeira pesquisa do Lean, ela é de 1982, e a segunda pesquisa do Lean foi do Lean com o Nash, o Rui, o Frohman e o Stanley, de 1983. Se vocês quiserem, vocês podem ir atrás dessas 2 pesquisas aí. Vamos lá. Indo além. Próxima pesquisa citada. Próxima pesquisa é de um cara chamado Nicholas Spanos. O Nicholas Spanos é o criador do modelo sociocognitivo da hipnose, um dos maiores pesquisadores acadêmicos da hipnose.
Estou citando especificamente duas pesquisas do Spanos. A primeira é do Spanos sozinho, do ano de 1977, e a segunda é do Spanos, do Cobb e do Gorassini, de 1983. Tá? Vamos lá. Uma é dos Spanos de 77, outra é dos Spanos, o Cobb e o Gorassini, de 83. Eles descobriram que sujeitos altamente suscetíveis à hipnose, quando solicitados a contrariar respostas sugeridas, frequentemente falhavam em fazê-los. E depois eles afirmavam que isso ocorria apesar dos melhores esforços deles para contrariar ou impedir. Nesse contexto, os movimentos podem ser considerados como um índice comportamental de não volição. O que é não volição? Sem decisão. Involuntariedade. Involuntariedade. Isso mostra pra gente que a expectativa é o núcleo da hipnose. O mais louco disso tudo é que a gente, como hipnólogo, fica naquela ideia, não, você não perde o controle quando vai ser hipnotizado. Mentira. Mentira. Gente, vou ser bem sincero. Se eu faço você esquecer seu nome, você perdeu o controle. É muito simples. É muito simples. Hipnose está intrinsecamente relacionada com perda de controle. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês falaram ali no YouTube. Muito obrigado, Lucas. Valeu mesmo. Tá, vamos lá. Vou citar outra pesquisa. Eu vou citar uma pesquisa do Nicholas Spanos, do Rivers e do Ross, um artigo de 77. Eles fizeram experimentos que mediam a sensação de automatismo, automação e de não voluntariedade ao ser hipnotizado. E eles descobriram que pessoas que passam com sucesso em testes de sugestionabilidade, em escalas de sugestionabilidade, elas acabam relatando e caracterizando as suas respostas como mais automáticas e não voluntárias, quando comparadas com sujeitos que não tinham sucesso em aceitar sugestões dentro da escala. Eles hipnotizavam os grupos, viam quem reagia bem, quem não reagia bem, e eles perceberam que a maioria dos que reagiam bem diziam que as respostas eram involuntárias. Então perceba que se eu tenho a sensação que sou eu que estou decidindo que a resposta está acontecendo, isso não me traz a sensação de que eu estou hipnotizado. Então, quanto maior essa sensação de estar dividido, mais potente a minha hipnose fica. Mais potente ela fica. Aí a gente pode notar que essa sensação de involuntariedade é essencial para a gente dentro da hipnose. É um dos cernes daquilo que a gente está fazendo. Quanto maior essa sensação de involuntariedade, maior a sensação de estar hipnotizado, consequentemente, processo ideodinâmico em jogo, involuntariedade acontece. Né? Seguindo, em 1979, vem outra pesquisa do Fyodor Sarbin e o Coué. O Sarbin eu já citei, que era aquele psicólogo social, né? Só citando de novo, pesquisa de 79 do Fyodor Sarbin e Coué. Eles fizeram uma outra pesquisa interessante, né? Eles observaram que as pessoas que tinham sucesso na escala de sugestionabilidade, que aceitavam sugestões, depois elas descreviam a própria experiência e elas faziam uma distinção clara, verbal, entre dois termos. Entre ele fazer algo e algo acontecer. Fazer algo é ativo, algo acontecer é passivo. Né? Então eles notaram que as pessoas que realmente eram hipnotizadas, elas relatavam a experiência como se a coisa simplesmente acontecesse. Ao mesmo tempo, o grupo de pessoas que não conseguiam ser bem hipnotizadas relatavam como se elas estivessem fazendo as sugestões acontecerem. Então, quanto maior a sensação de divisão, maior a sensação de estar hipnotizado. Mais expectativa, mais intenso processo ideodinâmico. Né? E isso para a gente é muito interessante. Isso reforça a ideia de sensação de passividade, de involuntariedade. Isso traz potência para a hipnose. Né? Aí passam-se 3 anos. Eu vou citar agora uma outra pesquisa do Spanos. O Nicholas Spanos é o criador do modelo sociocognitivo. Eu pego uma pesquisa de 1982, né? Essa pesquisa é do Nicholas Spanos, com o Sarbin, que eu já citei, e com o Coué.
E aí ele elaborou ainda mais. Ah, não, na verdade, desculpa, essa pesquisa é só do Spanos. Ele pegou a pesquisa do Coe, que eu acabei de citar, do Servinho do Coe, e elaborou, né? O que que ele percebeu? Ele fez a mesma pesquisa, que era entre o fazer e o acontecer, e ele notou que as pessoas que eram muito hipnotizáveis atribuíam as respostas às sugestões uma causalidade a algo que não fosse ela mesma. Algo que não fosse ela mesma. Geralmente, esse acontecer era atribuído ao hipnólogo. A nossa amiga no YouTube falou que, então é a autoridade que faria isso. Exatamente, autoridade. Exatamente, autoridade. Porém, algumas pessoas atribuem esses processos a um inconsciente. Então, nem sempre é o hipnólogo, mas pode ser ao inconsciente também, né? Então, olha que legal. Quando a gente se identifica como responsável por gerar a resposta que vai surgir dentro da hipnose, eu vou ter a menor sensação de estar hipnotizado. Ao mesmo tempo, se eu associo a resposta que está acontecendo como fruto da autoridade ou de um inconsciente, maior a minha sensação de estar hipnotizado, né? Sabendo disso, a gente pode refletir um pouco e aprender muito. Porque quanto maior essa sensação de divisão, mais hipnotizado eu tô, né? E o nosso trabalho como hipnólogo é o quê? Criar essa distinção entre o que é consciente e o inconsciente e ficar jogando a atenção da pessoa a esses processos que são involuntários que ela não decide. Porque quando, dentro de um contexto hipnótico, eu noto essas respostas involuntárias, isso me impacta e impressiona, né? E aí eu estou falando muito de perda de controle, porque hipnose tem a ver com perda de controle, né? Vamos citar mais pesquisas aqui. Citar mais pesquisas. O Ernest Hilgert, criador da escala de Stanford que eu citei, ele fez duas pesquisas, uma de 77 e outra de 79. E vou pegar uma terceira pesquisa que as três dizem quase a mesma coisa. A outra pesquisa foi feita pelo Martin Fyodor Orn, vou colocar o nome dele aqui também. Na verdade, estou citando quatro pesquisas. E a outra foi a pesquisa de 1980 do Orn, do Evans e do Killstrom, né? A pesquisa do Orn, do Evans e do Killstrom de 80. Todos eles afirmam que relatos de não volição, o que é não volição? Sem tomada de decisão, né? Todos eles afirmam que relatos de falta de decisão que ocorrem durante a hipnose refletiam com precisão o controle diminuído dos sujeitos sobre o comportamento que normalmente está no controle consciente. Então, eles perceberam que a diminuição da inibição dessas respostas é característico da hipnose, né? Ou seja, durante a hipnose, a gente tem justamente a presença de respostas que estão fora da minha tomada de decisão consciente. E, de alguma forma, acaba aumentando a inibição do controle da pessoa com relação a essas respostas. Isso é característico da hipnose. Aí, o Hilgert, ele fez uma pesquisa em 77, e na página 115, ele captura a essência disso daqui. Ele diz o seguinte: uma das características mais marcantes da hipnose é a perda de controle sobre ações normalmente voluntárias. Quando eu percebo que isso está acontecendo de forma involuntária, isso me traz a sensação de estar hipnotizado. O Hilgert, lembrando, ele trabalha com uma teoria que a gente chama de neuroassociativa, e ele notava essas alterações do controle como dissociações que ocorrem no nível da função executiva da personalidade, que é responsável pela atividade volitiva. Bom, vamos voltar um pouco para a ideia de expectativa aqui. Diversas pesquisas, gente, delinearam como a atribuição de involuntariedade pode ser evocada dentro de contextos que envolvem hipnose. E lembrando que eu estou apresentando aqui algumas pesquisas, mas eu tenho certeza de que essas pesquisas não englobam todos os elementos que uma hipnose deveria englobar. Dentro do laboratório, a gente está ignorando vários fatores, principalmente os relacionais e os individuais de cada pessoa, né? Laboratório é um mundo muito específico, né? Bom, aí tem uma outra pesquisa de 83, feita pelo Nicolas Spanos, o Cobb e o Goracin, e eles notaram que a visão prévia que a pessoa possui com relação à hipnose vai ditar a expectativa e a forma que ela vai reagir com relação à hipnose. Então, cada pessoa tem uma ideia de como vai reagir quando for hipnotizada. Alguém vai imaginar que tu vai perder o controle, outra pessoa vai imaginar que ela vai deixar de ouvir o hipnólogo, e por aí vai. E a forma que a pessoa reagia
era a partir da expectativa que ela tinha, né? No ano seguinte, o Spanos fez outra pesquisa com o Guracini, né? Uma pesquisa de 84 do Spanos com o Guracini, e eles descobriram que as sugestões de testes, as sugestões que eram dadas dentro do processo hipnótico nos primeiros testes, modificavam também a expectativa da pessoa. E aqui eu chego num ponto que eu acho interessante falar, e eu vou citar aqui o meu amigo Bruno de Oliveira. Gente, para fazer hipnose, também não precisa obrigatoriamente pré-talk. A partir das respostas que estão surgindo dentro do próprio processo, a expectativa pode ser modulada. Você consegue fazer hipnose ao vivo, sem pré-talk, usando aquilo de involuntário que está acontecendo para impressionar a consciência e amplificar a expectativa. Tá? É importante vocês saberem disso. Mas é óbvio que o pré-talk vai dar uma forcinha ali, né? Vai dar uma forcinha. Seguinte, agora eu vou colocar outras três pesquisas aqui, eu vou botar no chat para vocês. Uma é do Dolby Sheehan, de 77, outra é do McConkie, de 79, outra é do Sheehan, de 71, ele fez duas em 71, a outra é de 77 do Sheehan, a outra é de 80 do Sheehan, a outra é de 82 do Sheehan de McConkie, a outra é do Sheehan, o Perry, não sei, de 76. Eles perceberam, eles enfatizaram a ideia de que a transferência, o rapport, aumenta a expectativa, né? Então, eles perceberam que a autoridade e, a, e o rapport fariam que a pessoa seria mais hipnotizável e modificavam a expectativa. A autoridade e o rapport modificam a expectativa também. E eles enfatizaram muito o envolvimento motivado de sujeitos suscetíveis com o hipnotizador e a sensibilidade à intenção que era percebida pelo próprio hipnotizador. Ou seja, quando o hipnotizador tinha boas intenções com a pessoa hipnotizada e a pessoa entrava em rapport, essa pessoa tenderia a aceitar sugestões com maior facilidade. Seguinte, nesses estudos que eu citei, a gente tem até grupos de simulação, duplo segue por aí, né? E eles simulavam as respostas de forma ativa. Naquela pesquisa que eu citei de 71, não, outra pesquisa, 71B do Sheehan, segunda pesquisa do Sheehan de 71, assim como a pesquisa do Spanos, o Bridgerman, o Stan, o Guin, o Saad, de 83, indicam que as diferenças do grupo que estava simulando podem refletir diferenças entre grupos das expectativas decorrentes de experiências diferentes e demandas experimentais associadas à tarefa de simulação. Então, até mesmo o grupo simulado tinha expectativas diferentes e geravam respostas diferentes. Olha que loucura, a pessoa que estava simulando com expectativa diferente gerava resposta diferente. Seguinte, quando a gente fala de hipnose científica, é impossível a gente não citar o Irving Kirsch. O Irving Kirsch, eu acho que é o queridinho de muitos hipnólogos que trabalham com embasamento científico, né? O Irving Kirsch, ele é o diretor da parte de estudo de placebo e hipnose de Harvard, né? Dentro do curso de medicina. E ele tem duas pesquisas interessantes, uma de 87 e outra de 89, onde ele demonstra o efeito da expectativa dentro da resposta da pessoa hipnotizada. Eu não vou ficar citando profundamente todas as pesquisas aqui, porque todas falam basicamente a mesma coisa, gente. Já citei no mínimo umas 10 aqui, né? E o que importa é o seguinte: eles verificaram, o Kirsch e o Brafman, em 99, eles verificaram que 53% das respostas, ou seja, mais de metade da variação na resposta a partir do processo de hipnose, pode ser explicado pela sugestionabilidade, pela motivação da pessoa e pela expectativa não hipnótica. Ou seja, expectativa prévia, aquilo que eu acho que vai acontecer quando eu for formalmente hipnotizado, né? O famoso pré-talk, né? O famoso pré-talk. Então, 53% das respostas vão surgir na hipnose, segundo a pesquisa do Kirsch e do Brafman, de 99, iria variar a partir da sugestionabilidade, a partir da expectativa não hipnótica, motivação e sugestionabilidade. Seguinte. Ou seja, o significado que foi associado
antes da hipnose, junto com a motivação e a sugestionabilidade, são muito mais preponderantes a hipnose do que um estado hipnótico, um estado alterado da consciência ou uma indução hipnótica. Né? Seguinte, nessa pesquisa que eu citei, de 99, do Braffman e do Kirsch, eles também descobriram que mesmo as pessoas que têm propensão à fantasia, à imaginação, e que conseguem absorver, ou seja, se concentrar facilmente, ainda assim tinha uma grande variação na resposta, quando a expectativa era diferente do que elas imaginariam dentro da hipnose. Ou seja, segundo a pesquisa que eu cito, que comprova que a expectativa é mais importante que a imaginação ser hipnotizado. Eu estou falando de imaginação e expectativa porque até ali se acreditava que a imaginação era o fator mais preponderante, né? A expectativa e o poder de absorção de concentração das pessoas. Inclusive, a gente tem várias pesquisas que corroboram com essa ideia. Mas hoje a gente sabe que a expectativa é mais importante do que esses outros fatores. Tá, deixa eu ver o que vocês falaram ali no chat. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Bom, em 1991, o Irving Kirsch ele gerou uma hipótese, que é a teoria. Apenas uma hipótese, né? De que a expectativa de respostas podem mediar a relação entre diversas variáveis da personalidade e a capacidade da pessoa responder à hipnose. Ou seja, até mesmo pessoas que têm personalidades que não contribuiriam para ela ser hipnotizada, né? Pessoas que, sei lá, não querem se expor e por aí vai, serem controladas, a expectativa mediaria essas relações com a pessoa. Bom, e aí, eu posso dizer que a hipnose acontece por causa de uma energia. Eu posso dizer que a hipnose acontece por causa de um subconsciente. Eu posso dizer que é uma sabedoria profunda. Eu posso dizer que é um comportamento. O que importa não é a minha explicação, é a expectativa que eu estou gerando, né? Então, eu, como hipnólogo, eu vejo que a gente não deve ter muito apego ao modelo de hipnose que a gente vai utilizar. Eu acredito que a gente deve aprender o máximo de modelos possíveis para que a gente não fique limitado, né? Limitado por um modelo. E no fim, para mim, não importa. O que importa é você estar sabendo gerar expectativa. Basicamente é isso. Tá. E aí, eu falei que você não precisa acreditar em um transe, né? Mas eu, Roberto, eu uso o termo transe. Por quê? Quando eu faço uma indução e eu altero a resposta fisiológica do corpo da pessoa, eu posso usar essa alteração do corpo para impressionar a pessoa e gerar a sensação de estar hipnotizado. Então, se eu gerei um estado, seja lá, relaxamento, eu vou dizer que esse relaxamento é um estado de transe, consequentemente, ela está hipnotizada e a expectativa ó, aumenta. Importa se relaxamento é transe ou não? Não, mas eu vou dizer que é porque eu estou atribuindo significado e expectativa a essa experiência. Então, aquela discussãozinha de que existe transe, não existe transe, para mim isso é bobagem. Porque eu vou usar o termo transe por mais que eu não acredite. Tem utilidade para mim para gerar expectativa. Simples assim. Bom, estamos indo em direção ao fim, mas tem algumas coisas importantes para falar aqui ainda. E eu vou fechar com chave de ouro essa minha aula aqui de hoje. Se eu for resumir toda essa minha aula em três termos diferentes, eu vou resumir três termos diferentes que vão trazer prática, respostas práticas para vocês, para hipnotizarem melhor. Eu vou resumir em três termos: homoação, heteroação e loop hipnótico. Vou falar brevemente de cada um dos três termos. Esses três termos, eles sintetizam tudo que eu falei nessa aula aqui. Eu vou falar de forma breve sobre esses três termos, gente, porque só a aula de homoação que eu tenho é 2 horas. Heteroação é 2 horas. E loop hipnótico é mais um tempão. Então, seriam 3 aulas dessas só falar sobre cada um desses termos, né? Eu tenho aulas no meu canal do YouTube. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, procura lá, Roberto Botelho Hipnose. Eu tenho aulas só sobre uma ação, só sobre heteroação e por aí vai. Vamos falar brevemente desses termos. Homoação é o processo de você ficar dando a mesma sugestão, você ficar repetindo a mesma sugestão, o mesmo fenômeno hipnótico, né? Isso ocorre dentro da indução de Dave Alman, né? Eu vou dizer para ela relaxar, se ligando as pálpebras.
Eu vou fazer ela relaxar abrindo e fechar os olhos. Eu vou fazer ela relaxar soltando o pulso no corpo dela. Eu estou dando várias vezes a sugestão de relaxe, relaxe, relaxe. Você pode chamar isso de fracionamento, alguns vão chamar isso de compounding, né? Mas note que eu estou falando de dar a mesma sugestão várias vezes. Mas por que que eu fico dando a mesma sugestão várias vezes? Porque cada vez que uma pessoa tem sucesso em aceitar uma sugestão, ela está sendo treinada para gerar essa resposta, ela está sendo condicionada, ela está criando teias neurais associadas a esse comportamento, e esse comportamento vira involuntário, né? Em algum momento eu não sabia dirigir um carro. Aprendi a dirigir um carro, aprendi usando o córtex conscientemente, aprendi a pisar no pedal, aprendi a mudar a marcha. Eu dirigi. Hoje eu não preciso pensar para dirigir. Eu posso conversar enquanto eu dirijo, eu posso resolver problema na minha cabeça enquanto eu dirijo e confiar que o meu pé vai mudar a marcha para mim e vai girar o volante do carro. Por que que hoje eu não preciso pensar para dirigir? Virou inconsciente o comportamento de dirigir, porque eu repeti. Então, a homoação envolve eu ficar dando a mesma sugestão várias vezes para gerar muitas conexões, reforçar essas teias neurais, condicionar a pessoa para esse comportamento virar automático. Quando vira automático, me traz a sensação disso ser fruto da hipnose. Porque virou automático, eu não estou decidindo que essa resposta aconteça, né? Então, cada vez que eu repito a mesma sugestão, eu estou automatizando ela, né? Eu estou condicionando a pessoa e intensificando essa resposta. Então, quando eu vou fazer hipnose, vamos pegar entretenimento. Eu vou lá e vou fazer a cola na mão. Colei. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma sugestão de cola, porque pode ser que essa cola não tenha ficado muito bem. E aí eu vou fazer a cola diferente. Vou fazer aqui. É a mesma sugestão, é cola, mas eu estou repetindo. Colei aqui, vou colar o pé no chão. Colei o pé no chão, vou colar a mão na cabeça. Porque cada vez que eu dou, eu estou treinando a pessoa a gerar essa resposta. Em algum momento, isso vai vir como involuntário e vai trazer a sensação da pessoa estar hipnotizada. Isso é a ação. Lembrando que não adianta eu repetir infinitas vezes, né, a mesma sugestão, porque chega uma hora que já automatizou, ela vai entrar em um processo de estabilização, né? Da mesma forma, não adianta eu ficar relaxe 1000 vezes mais, desliga 1000 vezes mais. Vai chegar uma hora que você não relaxa mais, né? Chega num platô, né? Então, todos os fenômenos hipnóticos, assim como relaxamento e transe, chegam a um limite onde a resposta vai estabilizar. E o meu objetivo é ficar repetindo para chegar nesse limite, nessa estabilização, que me traz a sensação de involuntariedade. Ou seja, a pessoa começa de forma ativa e engajada, imagina, o corpo reage pelo processo biodinâmico, joga atenção para a resposta que aconteceu. Repito a mesma sugestão várias vezes até que isso aconteça de forma involuntária e isso impressione a pessoa e a expectativa dela aumente. Isso é a homoação dentro da hipnose. Tá. Hum, eu citei a homoação, agora eu vou citar o oposto, que é a heteroação. Heteroação é fazer uma ação diferente, dar sugestões diferentes. A heteroação ela é um complemento da homoação e as duas andam em paralelo, né? Quando eu estou aplicando a homoação e chega nesse platô, nessa estabilidade, a gente vai aplicar a heteroação. Eu vou dar uma sugestão que é diferente. Então, eu dou a mesma sugestão até automatizar, aplico a homoação até o máximo, aí eu vou aplicar uma sugestão diferente, heteroação, né? Essa heteroação é essa mudança do tipo da sugestão. Só que essa próxima sugestão, ela deve ser um pouquinho mais complexa, não muito mais complexa, né? Então, é como se eu tivesse uma escada, uma escala de tipos de fenômenos e sugestões hipnóticas, onde eu aplico uma ação até estabilizar, heteroação, dou um próximo tipo de sugestão levemente mais complexo. Uma ação, automatizou. Aí eu vou para a próxima pela heteroação, uma sugestão um pouco mais complexa. Heteroação, quer dizer, uma ação, automatizou. Aí eu vou para uma próxima sugestão mais complexa, né? A heteroação é essa mudança do tipo de sugestão para uma sugestão mais complexa. E a heteroação que vai impressionar ainda mais a consciência, né? Então, eu vou estar sempre usando a heteroação, aumentando a complexidade do tipo de sugestão que está sendo dada, e assim eu vou reduzindo a falha. Então, não tem como eu chegar para você agora, você que está me assistindo, e dizer assim, ó, eu vou contar até três, do três você vai esquecer tudo que você assistiu nessa aula. Um, dois, três.
você não vai esquecer. Por quê? Porque quando eu dou essa sugestão para você, você não tem expectativa de que essa sugestão vai ser aceita. Não tem. O que que eu faço? Eu impressiono um pouquinho a sua consciência com uma sugestão simples. Quando eu impressionei um pouco, você está mais aberto para sugestões um pouco mais complexas. Depois dou uma sugestão um pouco mais difícil. Te impressiona um pouco mais. Aí eu te impressiono um pouco mais, até a hora que eu dou uma sugestão e você vai esquecer tudo. Aí é fácil esquecer, porque a sua consciência já foi impressionada. Você já tem expectativa de que isso vai acontecer, né? Exatamente. Eu citei o Bruno, justamente porque eu sei que o Bruno tem essa habilidade muito bem desenvolvida, né? E eu acho que quem é capaz de fazer hipnose sem um pré-talk, usando a homoação e a atração, essa pessoa realmente entendeu o mecanismo da hipnose, né? Então, a atração é para te dar uma sugestão um pouco mais complexa para reduzir as chances de falha. Porque se eu chego e digo, você quer seu nome, você não vai esquecer. Mas se eu fiz você colar a mão, se eu fiz você colar no chão, se eu fiz você ter frio, ter calor, se eu fiz você sentir incrível, sentir feliz, sentir triste, esquecer o nome é fácil. Esse é o mecanismo da hipnose, né? Então, hipnose é um processo que envolve eu impressionar a consciência da pessoa, elevar a expectativa de forma inteligente, né? De forma inteligente. Então, a ideia é eu ficar fazendo uma ação e a atração para que isso aconteça. E aí você pode notar que hipnose tem a ver com convencimento também, né? Porque eu convenço ela a partir da própria experiência, do que está acontecendo agora, né? Bom, o outro termo que eu trouxe é o tal do loop hipnótico, né? Loop hipnótico foi criado pelo James Tripp, né? O James Tripp ficou famoso pelo modelo de hipnose sem transe, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de estudar pessoalmente, presencialmente com o James Tripp por alguns dias. E o loop hipnótico, na verdade, ele é a sintetização de emoção, heteroação e tudo que eu citei aqui atrás, né? E é processo da dinâmica, expectativa e por aí vai. Se você compreendeu o loop hipnótico, parabéns, você compreendeu toda a hipnose, né? Tá, eu não tô aqui para ensinar loop hipnótico, mas vamos sintetizar. O loop hipnótico, ele é um processo que envolve quatro etapas, né? Primeira é a crença, segunda é a imaginação, terceira é a alteração neurofisiológica e última é a experiência. Mas lembrando que o loop hipnótico, ele não tem um começo e um fim, ele pode começar em qualquer uma das etapas. Então vamos lá, vamos lá. Vamos entender isso aqui de forma um pouco mais prática. Se eu peço para você agora fazer assim com a sua mão e imaginar que a sua mão está colada, você está ativamente fazendo o processo. Quando eu imagino que minha mão está presa, se você quiser, você faz aí, estica a sua mão, se concentra e imagina que sua mão está presa, está colada. Imagina que está presa. Imagina você tentando soltar sua mão e não conseguindo. Imagina que você está tentando soltar e não está conseguindo. Está totalmente presa. Tenta soltar agora e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Faz força. Isso, pode soltar. O que que aconteceu? Eu imaginei que estava colada pelo processo ideodinâmico, os meus músculos travam. Os meus músculos travam. O que faz o meu músculo travar não é um subconsciente, é a imaginação. Então, eu imagino, acontece a alteração neurofisiológica, meu músculo trava. Quando ocorre a alteração neurofisiológica, meu músculo trava, qual que é a minha experiência? De estar com as mãos coladas. Tenho experiência de mão colada, altera minha crença. Minha mão cola. Esse é o loop hipnótico. Se eu boto as minhas duas mãos aqui, começo a imaginar que elas estão se fechando, pelo processo ideodinâmico, minha mão vai gerar movimento involuntário e vai começar a se fechar. Eu comecei de forma ativa, imagina. Começou a se fechar. Esse fechamento é alteração neurofisiológica a partir da imaginação, processo ideodinâmico. Qual que é a minha experiência? Olha, minha mão se fecha. Estou hipnotizado. Qual que é a crença? Minhas mãos se fecharam, né? Ah, a Cássia fez um comentário bom. Loop hipnótico seria como dar evidência de que o processo está funcionando? Exatamente. Eu estou usando a própria experiência para gerar a sensação de estar hipnotizado, né?
Bom, é, então olha que legal, gente. O processo de hipnose, ele começa de forma consciente e ativa. Mas à medida que eu vou usando a própria experiência para impressionar a pessoa, a expectativa vai aumentando e o processo hipnótico se segue sem controle, involuntário, de forma passiva. Começa ativo, quando a expectativa é aumentada, vira passivo, né? Bom, então vou repetir, porque isso é importante. O processo da hipnose começa de forma ativa, mas o nosso objetivo é impressionar a pessoa para que isso vire passivo e automático. Involuntário, com perda de controle, né? Começa com essa atitude ativa, conformidade social, ela assume esse papel, vai seguindo instruções, e pelo processo biodinâmico que gera essas respostas que são aparentemente involuntárias, eu uso isso para impressionar ela e a expectativa aumentar ainda mais. Bom, gente, eu gostaria de falar muito mais aqui hoje, mas nessa aula de hoje teve muitos temas diferentes que eu tentei condensar em pouco tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Qualquer coisa, eu vou estar no grupo da sua hipnose, vocês podem tirar dúvidas, conversar. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue nas minhas mídias sociais, Roberto Botelho Hipnose. Tem o meu YouTube também, Roberto Botelho Hipnose. É só seguir lá, gente. E é isso aí. Agradeço a Sou mais uma vez pela oportunidade de estar podendo falar aqui para vocês, gente. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. A gente que agradece tamanha doação aqui para nós, tá? São só elogios aqui no YouTube, tenho certeza que quem está assistindo no Zoom também. Então, muito obrigada, Roberto, pela verdadeira aula que você nos deu hoje. É muito Muito legal. obrigado. E fica o Obrigado. convite aí para depois do almoço, agora a gente vai dar uma paradinha. E 14 horas a gente volta com o Bruno Oliveira e com Sansão Seara, falando de street hipnose e mentalismo, vai ser bem legal também. Ele está aqui no YouTube trazendo bastante comentários e linka, né? Uma sala linka com a outra, né? Muito legal Uhum. isso. Então, fica aí o convite para quem está aqui com a gente, permanecer com a gente. O link da sala do Zoom será o mesmo, do YouTube vai mudar, porque a gente faz uma nova transmissão, certo? Muito obrigada, um bom almoço para todos e até já já.